Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E o tema de hoje, Enraizados e Crescendo em Cristo. Segunda-feira, 2 de março. Aqui nos é apresentado, começa nos apresentando aqui, um dos princípios mais importantes da vida cristã. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, a fé cristã não é apenas um momento de aceitação de Jesus, mas o que? Uma caminhada contínua. A mensagem traz para a gente aqui: receber Cristo é o começo. Permanecer em Cristo é a evidência da verdadeira conversão. Crescer em Cristo é o resultado natural de uma fé viva. E eu te pergunto, o que significa receber Cristo? A lição nos explica que receber Cristo não é apenas aceitar um conjunto de doutrinas ou regras religiosas. Receber Cristo significa aceitar Jesus como Salvador, reconhecer sua autoridade como Senhor, entregar a vida completamente a Ele, aceitar seus ensinamentos conforme as Escrituras, receber o Evangelho verdadeiro transmitido pelos apóstolos e profetas. Efésios 2:20, confira isso lá na sua Bíblia. Assim, receber Cristo envolve relacionamento, obediência e submissão espiritual. Cristo e a palavra são inseparáveis. O estudo destaca que um ponto essencial: a palavra viva Cristo não pode ser separada da palavra escrita Bíblia. Ela afirma que ambos são como dois lados de uma mesma moeda, ou seja, não existe Cristo verdadeiro sem a Bíblia. Não existe fé verdadeira sem a palavra. Não existe crescimento espiritual sem escritura. Portanto, viver em Cristo significa permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo guiem nossas decisões e práticas diárias. E aqui temos uma metáfora bíblica: enraizados, né? A lição usa Colossenses 2:7 para explicar que Paulo descreve os cristãos como uma planta, enraizados e edificados em Cristo, confirmados na fé. A metáfora ensina que o cristão deve ser como uma árvore, com raízes profundas, com firmeza espiritual, com crescimento constante e com frutos visíveis. Isso mostra que a vida cristã verdadeira não é superficial, emocional ou temporária. A vida cristã verdadeira é profunda e estável. Enraizados em Cristo é igual firmados na fé. A palavra explica que enraizar-se em Cristo significa depender dele diariamente, buscar força espiritual nele, crescer no conhecimento de Deus, permanecer fiel mesmo sob pressão. E isso acontece porque Cristo é o fundamento, o solo e a fonte da vida espiritual. Duas opções apresentadas por Paulo. Duas opções aqui, né? A lição destaca que Paulo apresenta duas possibilidades para os cristãos. A primeira opção é permanecer plantado no Senhor. E a lição menciona Isaías 63:1, onde o povo de Deus é descrito como plantação do Senhor. Isso significa que Deus quer um povo firme, saudável e frutífero. A segunda opção é ser como planta artificial. E a lição diz que alguns podem parecer espirituais, mas são como plantas artificiais, parecem vivas, têm aparência bonita, mas não têm raiz, não têm vida verdadeira e não produzem frutos reais. Que linda, né? Essa é uma religião de aparência sem transformação. Medite nesses dois tipos. Qual você está sendo? E nós temos os perigos das tradições humanas e também de falsas filosofias. O estudo nos alerta e Paulo nos adverte contra um grande risco: seguir filosofias e tradições humanas, de acordo com Colossenses 2:8. Essas coisas podem parecer verdadeiras, mas não têm vida espiritual. E quando uma pessoa aceita isso, ela se torna escrava dessas ideias. O perigo de voltar à escravidão espiritual. A lição diz que mesmo depois de Cristo libertar alguém, existe o risco de a pessoa voltar ao jugo de escravidão.
E ela usa Gálatas 5, capítulo 5, verso 1 como referência. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Isso significa que aceitar falsas doutrinas e tradições humanas é retroceder espiritualmente. A lição conclui para a gente com uma ideia direta. Aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo, porque Cristo é a verdade. Cristo fala pela palavra. Cristo é o centro do Evangelho. Logo, quando alguém troca a Bíblia por tradições, ela troca Cristo por religião vazia. O perigo ainda existe hoje. A lição afirma para a gente que esse problema não existia apenas no tempo de Paulo. O mesmo perigo ainda ameaça a igreja hoje. Falsas doutrinas modernas, evangelhos distorcidos, líderes que colocam a autoridade humana acima da Bíblia, espiritualidade emocional sem fundamento bíblico, filosofias do mundo infiltradas na fé. E eu quero deixar uma pergunta final para a sua reflexão. Como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo ao aceitar Cristo? Outra pergunta, porque essa atitude precisa ser renovada diariamente. Ou seja, a vida cristã exige renúncia diária, exige morrer para o ego, exige permanecer enraizado em Cristo, exige crescimento contínuo. Não basta aceitar Jesus uma vez, é preciso viver em submissão diária. E a grande verdade desse estudo, o cristão verdadeiro é aquele que permanece em Cristo, enraizado na palavra, crescendo espiritualmente e protegido contra falsos ensinos. Isso, e só é possível quando Cristo ocupa o centro da sua vida. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã para um novo estudo com o tema Cravado na Cruz.